boa tarde, boa noite, bom dia, dependendo do horário que você vai estar ligando essa nossa quinta aula do quarto curso da Cannabis Medicinal. Então é uma alegria muito grande termos aqui hoje, no último sábado de agosto. Nós temos o curso da Cannabis todas as terças-feiras, mas nós temos também no último sábado de cada mês uma aula especial. E nós vamos contar com esse sábado agora, o último de agosto, a nossa querida médica, doutora Eliane Weisbeck, que é uma parceira aqui do curso da Cannabis, e ela vai falar do sistema endocannabinoide e vai falar das patologias que a Cannabis ajuda nos tratamentos. Olha, para mim, a maior novidade que eu achei assim toda essa caminhada da Cannabis é o sistema endocannabinoide, que dentro de nós, a partir do cérebro, tudo, nós temos um sistema endocannabinoide. O nosso organismo, eu não sou médico não, mas outro dia eu fui numa comunidade, a senhora falou, além de padre, o senhor é médico? Eu falei assim, olha, eu chego lá, mas nós temos o sistema endocannabinoide. E o nosso organismo produz os canabinoides necessários. Quando nós não produzimos, aí entram as patologias. Por isso que quando a pessoa toma o óleo da cannabis, ou pelo extrato, ou baseado, ou como a pessoa faz uso, ela tem melhoras, justamente por causa do sistema endocannabinoide. Eu brinco, digo assim, que quando Deus estava criando o homem e a mulher, ficou lá um fiapo no meio do barro da cannabis, por isso que Deus é canabista, eu gostaria de dizer que hoje é a nossa quinta aula, que alegria, e muita gente está gostando, muita gente está começando a fazer uso da cannabis e está sentindo melhoras. Cada caso é um caso, mas a medicina do presente e do futuro passa pela cannabis. Qual que é o grande problema da cannabis? É um problema econômico. Quem é que tem acesso a cannabis? Pagar R$ 2.500. Essa é uma lei desumana, injusta, cruel contra a população. E pior, proibido a gente plantar uma santa erva. Isso eu acho o máximo da ignorância política, religiosa, social que o Brasil está vivendo. O Brasil não pode continuar sendo uma colônia dos americanos, porque só eles que podem atender a Anvisa. Olha, eu nem vou falar muito porque eu não quero me estressar, mas é muito triste essa realidade. Graças a Deus, esse movimento da cannabis, ele é de baixo para cima, não tem volta, é disso para frente. Tanto que o nosso curso, a nossa querida Gabi, o Fernando, a Gabi estava me dizendo que o quarto curso tem 5.500 pessoas. Que maravilha! Mas no Brasil, a doutora Eliane falou outro dia que 10 milhões de pessoas no Brasil poderiam ter seus sofrimentos aliviados usando essa planta divina, sagrada. Nós vamos fazer no dia 6 de dezembro, o primeiro domingo de dezembro, uma celebração da cannabis. Vai vir todo mundo de verde. Quem sabe nesse dia nós queremos entregar sementes da cannabis para todo mundo, Nós estamos aí pedindo doações de sementes da cannabis. E no dia 6 de dezembro, quem sabe nós possamos decretar um dia da desobediência civil. As associações estarem praticando a desobediência civil. Reúne as famílias, quem precisa, e dizer ao juiz, ao delegado, às autoridades que está tendo um atraso muito grande e que as famílias vão plantar a cannabis medicinal. Nós defendemos radicalmente esta planta, como nós defendemos uma saúde preventiva, holística, natural, integrativa e educativa.
Nós temos aqui na comunidade o curso de homeopatia, o curso de naturopatia, o curso de cuidadores de idosos e o curso da cannabis. O que nós queremos, e assim eu termino: saúde para todo o planeta Terra, saúde para a Amazônia. Nós não podemos ficar de braços cruzados diante da destruição da Amazônia e da região do Pantanal e assim por diante. Segundo, a saúde dos animais. A saúde dos animais. Viva São Francisco, né? E por fim, é a saúde do planeta, a saúde dos animais e a saúde dos humanos. Com essa pandemia, nós temos que acordar. O SUS tem que ser 100% preventivo, holístico e natural. Um beijo no coração de todos vocês. Tchau, tchau. Olá, bem-vindo à quinta aula do curso de Cannabis Medicinal promovido pela Unifesp, Sebride, o Movimento Move Recan e a Paróquia São Francisco de Assis do Padre Ticão, com o apoio da SBEC e da Jurema. Hoje nós vamos estar falando sobre a cannabis medicinal e pincelando um pouco vários aspectos que eu acho muito importante para que todos os alunos entendam por que é importante estudar o sistema endocannabinoide. Nós acreditamos que a ciência é que pode nos esclarecer e a educação da população é que pode fazer com que nós entendamos isso e exijamos que as escolas possam formar realmente os alunos na área da saúde. Eu vou começar, então, a apresentação dos slides para que vocês acompanhem aí a nossa aula, que depois será enviada para vocês. Vamos começar, então. Meu nome é Eliane Lima Guerra Nunes, eu sou psicanalista e sou psiquiatra e atualmente sou coordenadora geral da Sociedade Brasileira de Estudos da Cannabis Sativa. Vocês podem nos acompanhar no site da SBEC. A Sociedade Brasileira de Estudos da Cannabis Sativa, a SBEC, ela é uma associação científica sem fins lucrativos e ela atua em todo o território brasileiro. Somos um grupo formado por educadores, por pessoas de diversas áreas interessadas na promoção, consolidação e expansão da pesquisa no Brasil. Acreditamos que nós, como sociedade sem fins lucrativos, precisamos fazer com que a sociedade entenda, de uma vez por todas, a importância do sistema endocannabinoide e do uso da cannabis sativa. Declaro que não tenho conflitos de interesse, de acordo com a Resolução 1595 de 2000, do Conselho Federal de Medicina. A cannabis sativa, para muitas pessoas, é um medicamento novo, mas ela não é uma medicação nova. Ela está desde 2000 anos antes de Cristo, dentro da farmacopeia chinesa. Shen Nung colocou isso e vocês podem acompanhar. A cannabis sativa também, principalmente a índica, que é um quimiotipo diferente, foi vendida no século passado pela Lilly e outras empresas, como vocês estão vendo. E aqui no Brasil, ela foi famosa através dos cigarros índios, que eram utilizados para asma, para problemas respiratórios, né? Então, vocês podem acompanhar isso pela literatura. Não é novidade nenhuma que a cannabis ela é um medicamento e de muito tempo atrás. Nós temos mais de 20 mil anos de história da cannabis sativa, porque ela sempre acompanhou o homem, como ela foi acompanhada pela modificação. Vocês podem ver aqui, num livro sobre história da medicina e a história da cannabis,
onde tudo aconteceu, como começou, isso acompanhando de 6.000 anos para cá, né, que há registros, né, vamos dizer assim, científicos que nos trazem um pouco mais de clareza sobre essa problemática. É importante vocês entenderem, então, que como a história nos traz, existem muita informação, existem muitos trabalhos científicos e o que a gente observa, né, que começou assim a estar na farmacopeia e ela aparece através dos trabalhos do médico irlandês William, onde ele, nas suas viagens, descobre o uso medicinal na Índia e traz as informações como um dos medicamentos importantes para a epilepsia, isso há mais de 200 anos. Então, nós temos, sim, estudos e história favorecendo o uso medicinal da cannabis, não é de agora que isso está acontecendo. Então, ela não é uma medicação nova. É importante ressaltar que ela está desde a primeira edição do Manual da Merck, na matéria médica, que é um livro de cabeceira da maioria dos médicos. E aí ela existe, todas as indicações que hoje todos nós estamos conversando, né? Então, desde o problema respiratório, desde os problemas de memória, os problemas gástricos. Então, ela está lá para quem quiser ver, desde o primeiro manual da Merck, 1899, foi o lançamento desse manual, onde está descrito claramente onde e como começou aí o encaminhamento. Então, é importante que vocês vejam, é importante que vocês pesquisem, principalmente nas vidrarias, para vocês verem como as grandes indústrias elas já faziam esse tipo de medicamento, já existia nas farmácias de antigamente os extratos para que as pessoas fizessem o uso. Então, a empresa Sharp Dome, conhecida, ela tinha ali também um extrato de cannabis. E hoje nós sabemos que a cannabis sativa, ela é de muito interesse, como eu vou estar dizendo nos próximos slides. Ela foi proscrita no século passado por interesses econômicos e de controle social. Quem estuda história pode chegar a essa conclusão. Em 1936, foi feita uma extensa pesquisa etimológica mostrando as versões em aramaico e hebraico do Antigo Testamento, e elas continham referências a cannabis como fibra para corda e tecido, bem como para incenso. Então, hoje nós sabemos que o cânhamo ou a cannabis sativa, ela tem um caráter sagrado desde antigamente. Então, para os religiosos, para as pessoas que gostam de estudar a Bíblia, elas podem entender que em Êxodos 30, capítulo 22, versículos 22 e 23, Moisés foi instruído por Deus a ungir a tenda de encontro e o seu mobiliário com óleo especialmente preparado contendo cânhamo. Então, essa descoberta já antiga, vamos dizer assim, há quase 100 anos atrás, coloca a Bíblia no centro dessa questão. Nós tivemos também recentemente a descoberta de um templo em Israel, onde foi também identificado o óleo de cânhamo. Então, não só o entendimento da etimologia da palavra, kinebozim, como foi encontrado restos arqueológicos em Israel. Então, a cannabis, além do uso medicinal, ela tem um uso religioso em quase todas as religiões, como vocês puderam acompanhar na quarta aula. Então, é muito importante que vocês tenham essa dimensão da cannabis, do uso tradicional, que é um uso que é feito no Brasil há muito tempo, trazido pelos escravos que aqui chegaram, o uso religioso por todas as religiões, inclusive a religião judaica. E é importante, então, que a gente faça então a discussão nesse viés hoje do uso medicinal.
como começou? Então, em 1963, Michulan, ele foi estudar, então, e descobriu o canabidiol. Então, o canabidiol que hoje todo mundo conhece e que parece uma coisa muito nova, não é novo, tem 57 anos. E o THC foi isolado em 1964. Então, vocês estão vendo que é muito antigo e agora existe um grande interesse econômico em cima, mas a gente quer sim que a cannabis sativa tenha a abertura de todos os seus princípios ativos, não só o canabidiol, como é vendido, né, na mídia, em todas as grandes magazines, vamos dizer assim. Então, infelizmente, hoje a população acha que apenas o CBD é importante, mas nós sabemos que não. Todos nós temos um sistema endocannabinoide interno, ou seja, nós produzimos internamente uma maconha que se chama anandamida. Então, a cannabis, ela tem o THC e o THC é bem parecido com a anandamida. Então, em 1988, foi descoberto o primeiro receptor para a cannabis no nosso corpo, principalmente o THC. E em 2005 foi descoberto o receptor do CBD. E em 1992 foi descoberta a anandamida. Então, o que nós percebemos que sim, todos nós, seres vivos, temos o sistema endocannabinoide. Só os insetos, a abelha, por exemplo, que não tem, é rudimentar. Então, isso não justifica mais a gente dizer que a maconha não tem finalidade. Sim, ela é um fitocomposto que, quando ela entra no sistema sanguíneo, ela estimula esses receptores para que a anandamida seja regularizada. A anandamida, ela é muito importante para o nosso equilíbrio. Isso é o que eu gostaria de estar discutindo com vocês em outros momentos para a gente entrar nos detalhes. Mas o mais importante para vocês entenderem é que existem uma corrida, né, para patentizar não só os processos da extração, como os elementos da própria cannabis sativa. Em 2003, apesar do governo americano ser absolutamente contrário no governo federal, eles mesmos patentizaram aí os canabinoides. Patente essa que caiu já pelo tempo, mas que foi reeditada em outras mini patentes, né, inclusive no Brasil. Então, hoje nós sabemos que ela é medicinal e não é dita hoje, ela já é dita há muito tempo, né? Desde a China, vamos dizer assim, que está documentado, até os dias de hoje. Então, temos mais de 4.000 anos, 5.000 anos documentados, e isso é muito importante para que vocês tenham conhecimento e saibam que não é uma novidade, é bem antiga. Então, tem muita material, tem muitos livros, tem muita informação, muita ciência por detrás disso que eu estou falando. Nós, enquanto Sociedade Brasileira de Estudos da Cannabis Sativa, queremos que cheguemos a esses estudos de uma forma mais fácil, porque até no nosso país isso ainda é muito complicado. Nos Estados Unidos, no Canadá, né, nos países onde já existe uma política pública, inclusive, de cannabis medicinal, que regula o mercado, isso está evidente. Nós é que estamos ainda engatinhando, e como temos uma lei já antiga, né, de 1831, que foi proibido o uso da cannabis por negros, com a lei do Pito do Pango, temos essa tradição negativa aqui de proibir, e com a guerra às drogas, isso se piorou muito, até a criminalização de pessoas por uso de maconha. É importante ressaltar que o que nós queremos aqui, nós queremos que vocês tenham a clareza do que é o sistema endocannabinoide.
Se a gente não tiver essa clareza, parece que nós estamos falando sempre de alguma coisa que está por vir. Então, nós temos, como eu coloquei para vocês, desde 1990, já a descoberta do sistema endocannabinoide. E é isso que nós, profissionais, quando estamos prescrevendo a cannabis, queremos regularizar. É um sistema, né, de sinalização eletroquímica fundamental e, como eu disse, encontrada em todos os animais. Por isso que quando a gente estimula os receptores CB1 e CB2, a gente faz com que os endocannabinoides nos nossos corpos sejam sintetizados e isso tem a capacidade de regularizar o sistema endocannabinoide. Ele pode estar positivo, então ele está aumentado, ou ele pode estar negativo, e é exatamente isso que pode causar as doenças. Outro ponto que eu acho fundamental a gente esclarecer, e é isso que a gente sempre chama atenção, porque quando a gente começa a falar apenas em cannabis sativa, CBD, a gente está esquecendo de todos os outros canabinoides. E sabemos que quando a gente usa a cannabis full spectrum ou a cannabis integral, nós estamos promovendo um efeito que chama comitiva ou entourage. Esse efeito, ele é responsável pela sinergia, né, para que esse estímulo seja mais forte e aconteça o potencial terapêutico completo da cannabis, né? É como um coquetel da AIDS, por exemplo, onde tem várias drogas. Você não usa uma, você usa o coquetel para você poder agir na questão do HIV. A cannabis sativa é a mesma coisa. Quando você usa a planta inteira, você precisa de menos dose e você consegue atingir esse sistema endocannabinoide, que é muito importante para que a gente possa, então, interferir em qualquer patologia, porque todas as patologias existem evidências que estão com o sistema endocannabinoide alterado e nós poderíamos estar fazendo a dosagem disso se nós tivéssemos condições financeiras. Isso é uma questão de tempo, né? Do mesmo jeito que um hemograma é barato, em algum momento vai ser barato também fazer a análise de como está o nosso sistema endocannabinoide para a gente poder, dosando a anandamida, fazer a correção. Ainda nós não temos, ainda temos que titular a dose cada paciente para poder descobrir qual que é o efeito. Então, é muito importante que fique claro para vocês que a cannabis sativa inteira que faz o milagre. Alguns pacientes podem ter sensibilidade, então talvez precisemos ter à mão produtos mais ricos em CBD ou para outras patologias mais rico em THC, que são as duas moléculas mais conhecidas, mas nós sabemos que o THCA, que é a forma ácida, o CBG, o CBN, o CBC, o THCV e o CBDA, que é o CBD na sua forma ácida, são muito importantes. E não existe interesse de que a cannabis seja vendida, vamos dizer, inteira, porque ela não pode ser patentizada, é uma planta. Agora, se eu vender CBD, THC, THCA separados, aí sim eu posso patentizar e a indústria farmacêutica pode estar lucrando. Então, é muito importante que vocês entendam que é importantíssimo o sistema endocannabinoide e principalmente o efeito entourage, né? Então, nós temos aí aqui uma árvore com todos os nossos endocannabinoides e a gente sabe que existem mais de 500 e mais de 120 já descritos na literatura. Agora, como eles funcionam, né? Isso é muito importante. Os canabinoides, em especial o CBD, eles são neuroestabilizadores. Então, por ativação dos canais de cálcio e potássio, é que eles fazem esse equilíbrio. Ele estabiliza o receptor glutamatérgico, retirando o excesso de glutamato, produzindo assim um estado GABAérgico no sistema nervoso. Ele inibe ainda a FAA, o que diminui a degradação da anandamida.
ela também atua no sistema de neurofeedback, fazendo a modulação do impulso nervoso central e periférico por ativações do receptor CB1. Ele melhora o apetite, a restrição alimentar por ativação do receptor CB1. Então, tem várias formas de ação que não estão ainda totalmente esclarecidas e que os cientistas estão cada vez mais avançando. Hoje existe muita pesquisa nesta área, né? Mas o que a gente entende é que os principais neurotransmissores inibitórios, o GABA, a glicina, exercem seu rápido efeito inibitório através dos canais de cloro, e aí a gente consegue sim fazer essa síntese aumentada da anandamida. Muitas pessoas me perguntam se é seguro, se não é seguro o uso da cannabis sativa, e a gente sabe que é seguro, mas, como sempre, a gente precisa de evidências científicas. Então, existem 2 estudos que foram conduzidos, onde eles demonstram a eficácia e a segurança do CBD. É muito importante que vocês acompanhem, principalmente os profissionais de saúde, aqueles que querem fazer pesquisa, que acompanhem essa literatura científica, porque é fundamental. E a população entenda que todo esse preconceito, tudo que existe contra a cannabis sativa é fruto do preconceito e não tem embasamento científico, moral, e o preconceito e também o interesse, o viés econômico. E a gente acredita que, se isso ficar claro, a população pode entender a importância de que nós tenhamos todos os endocannabinoides disponíveis. E mais ainda, que possamos nós mesmos, através de cooperativas, de plantio individual, ter acesso. É importante também que vocês acompanhem, né, na literatura, que existe uma síndrome dessa deficiência do sistema endocannabinoide. O Dr. Ethan Russo, ele refere que essa condição pode levar a uma variedade de diferentes sintomas ou doenças, e ele coloca exatamente a importância, então, do uso terapêutico da cannabis para fazer, então, a regulação desse sistema que nos é muito caro. Todos nós temos, então não temos escapatória. Nós temos que estimular esse sistema endocannabinoide. E a cannabis, na nossa prática clínica, hoje, a gente percebe que ela é bastante utilizada, principalmente para tratar dor, para tratar humor e sono. A dor, ela pode ser causada por fibromialgia, pela dor oncológica, por dor de uma forma geral, pela diminuição também da nossa endorfina e do nosso sistema opioide. O humor, as pessoas são ansiosas em geral e elas percebem que, fazendo o uso da cannabis sativa, algumas plantas em especial, diminui consideravelmente a ansiedade, né? E o sono, muitas pessoas utilizam ela, principalmente à noite, para conseguir dormir. E isso foi acompanhado num trabalho nos Estados Unidos, onde eles perceberam que quem usa mais a cannabis na prática clínica é a terceira idade, né? Mas existem outras patologias, como a falta de apetite, a náusea, o vômito, somente para paciente com câncer, as infecções oportunistas. Então, os pacientes melhoram da imunidade, principalmente nos dias de hoje, que nós temos que pensar na questão da Covid, a ansiedade, a depressão, os espasmos, a dor, a diarreia. Então, existe uma infinidade de condições clínicas para a qual a gente pode estar utilizando a cannabis. Todas essas falas que eu estou colocando, eu tenho colocado as referências bibliográficas para que vocês depois possam acompanhar em loco, né, exatamente nos artigos que se apresentam. Então,
Para lembrar, ela tem um efeito analgésico, antiespasmódico, antianorético, antiemético, neuroprotetor, anticâncer, antiproliferativo, antimetastásico, antiangiogênese, antioxidante, antibacteriano, antifúngico, antiparasitário, anti-inflamatório, imunossupressor, dermatológico, antipsoríaco, anti-eczema, broncodilatador, antiglaucoma, antidiabético, estimulante ósseo, ansiolítico, antipsicótico, antidepressivo, vasorelaxante, antiisquêmico, anticonvulsivo, que é o mais conhecido, a indução do sono e também na parte gástrica ele também ajuda com os sintomas gástricos. Todos esses trabalhos, todas essas possíveis doenças, vocês podem acompanhar no trabalho do Dr. Mechulam, nesse artigo que eu coloco aqui para vocês no slide. E não poderia deixar de falar do mestre Carlini, né, que é o pai da cannabis sativa medicinal aqui no Brasil, estimulou muitos cientistas que hoje estão na ponta a estudarem sobre isso, e vocês podem acompanhar todo o trabalho maravilhoso que ele tem no site do CEBRID, que é o www.cebride.com.br. O Dr. Carlini ele é lembrado pelo Dr. Mechulam, porque também trabalharam juntos, né? Então, ele participou em artigos com o Dr. Carlini. E o Dr. Carlini, em 1978, já fez aqui um estudo duplo cego, onde ele observou que de 8 pacientes que receberam 200 a 300 miligramas de CBD por 4 meses, um não teve melhora nenhuma, 4 tiveram as convulsões totalmente abolidas, 3 tiveram redução significativa na frequência das crises, e apenas um demonstrou melhora com placebo, né? Porque foi feita essa comparação. Então, desde 78, o artigo publicado em 1981 também, nós temos a evidência de que a cannabis sativa, o elemento canabidiol, poderia estar sendo utilizado para epilepsia. E como o Dr. Mechulam fala no seu filme, no documentário Cientista, que vocês podem acompanhar no canal da SBEC, ele pergunta por que isso não avançou? Porque não havia interesse político no momento, econômico no momento, porque a evidência científica já estava na mesa. O que a gente percebe é que hoje estão dizendo como uma coisa nova, alguma coisa que já na década de 80 nós já estávamos com isso claro. Então, há mais de 30 anos. Então, por isso que é muito importante a gente resgatar o lugar do Dr. Carlini na história da cannabis sativa, porque ele sim é o pai da maconha, ele é o pai da maconha medicinal, e ele é a pessoa que a gente tem que ter como referência, e existe uma matéria muito boa, um curso maravilhoso no CEBRID, que é muito importante que vocês que queiram estudar, entrem também, é um curso gratuito, basta entrar no site, no www.cebride.com.br, que vocês vão estar acompanhando esse estudo. Existem vários estudos do uso terapêutico dos canabinoides em psiquiatria. Eu não vou me delongar, mas é importante que vocês entendam que sim, já está documentado, sim, já tem muito tempo que essa documentação ela já está, aí essa evidência científica ela já está, que o CBD tem efeito ansiolítico, antidepressivo, antiaversivo, e é muito importante porque ele age nos receptores da serotonina e é por isso que ele melhora. Então, a partir do momento que ele estimula também a anandamida, ele também melhora. E existem vários trabalhos nessa linha, né, com vários autores aqui brasileiros, né, que eu estou aqui citando nesse slide. Então, é muito importante vocês entenderem que a gente tem, sim, evidências científicas que embasam todo este uso medicinal, e quem diz que não tem, ou é porque não estudou, ou porque está sendo hipócrita.
Então, é muito importante que vocês comecem a estudar, você que é aluno aí do curso, né? Ou você que está chegando aqui pela primeira vez, que vocês aproveitem as aulas do primeiro, segundo, terceiro curso e agora do quarto curso, para vocês entenderem que já está estabelecido o uso terapêutico dos canabinoides, não só em psiquiatria, como eu estou falando agora, mas em todas as patologias. Isso já está bem documentado. O que precisa é que essa informação chegue ao povo leigo, porque sempre as pessoas me procuram perguntando: doutora Eliane, é bom para glaucoma? Sim, é bom para glaucoma. Doutora Eliane, é bom para câncer? Sim, é bom para câncer. Doutora Eliane, é bom para o quê? Então, é para todas as patologias, porque todas elas estão com o sistema endocannabinoide ou ativado para cima ou diminuído. Então, a gente precisaria, sim, fazer uma reformulação na medicina e fazer uma releitura, porque não é só o sistema glutamatérgico, noradrenérgico, serotoninérgico que existe, é o sistema endocannabinoide que existe e ele engloba todos esses sistemas. Estivemos estudando ele separadamente, mas agora a gente precisa, sim, olhar para o corpo humano e entender ele globalmente, porque o sistema endocannabinoide ele age totalmente. Então, agora nós precisamos conversar sobre acesso. Isso é o que é mais evidente, pois desde a semana passada existem vários projetos de lei no Brasil, mas agora nós temos um desafio que é para a regulação justa através da PL 399 de 2015. Quem estiver acompanhando o relatório, depois poderá acompanhar conosco através das lives, através dos movimentos, das associações, a discussão que nós precisaremos fazer em torno da PL 399, para que, de fato, o Brasil ele entre aí com uma lei que deixe desde o cidadão mais vulnerável até as indústrias contentes, né? Por que nós precisamos estar discutindo isso? Porque nós temos muitas pessoas que precisam, né? Os dados de antigamente, porque esses dados precisam ser atualizados, eu já até fiz uma consulta com a Anvisa, estou aguardando, mas o ano passado a gente tinha o conhecimento que existia 10 mil autorizações e tinha 10 mil pessoas em fila de espera. Então, se tudo isso já foi resolvido, nós devemos ter provavelmente mais de 20 mil autorizações para importação. É exatamente aí que a questão fica mais complicada e é isso que depois nós precisamos fazer essa discussão, porque nós precisamos melhorar o acesso à cannabis medicinal, que no Brasil ainda é acesso para a classe A e B, e a classe C, D e E está totalmente excluída pelo elevado custo. Muitas pessoas falam, mas a sociedade não está preparada. E aí eu trago para vocês uma pesquisa de opinião que foi feita pelo Senado. O Instituto de Pesquisa Data Senado, o ano passado, ouviu 2.400 pessoas de todos os estados por telefone em junho e perguntaram: você sabe que a cannabis pode ser utilizada em remédios para tratar doenças? 87% da população sabia. Foi perguntado: conseguem citar doenças que poderiam ser tratadas com cannabis? Aí as pessoas não sabem, por isso que eu falo que a gente precisa trabalhar a educação. Mas 41% das pessoas sabiam ou citaram alguma patologia. E aí a gente mostra aqui o acesso. Vocês conhecem alguém que utilizou o remédio à base de cannabis? Só 9% da população conhecia, porque realmente o acesso é muito caro, então a gente não consegue. Aí perguntaram: vocês apoiam que o SUS distribua remédios feitos de cannabis? Quase 80% das pessoas disseram que sim, todos nós queremos, obviamente. Aí 93% dessas pessoas não tinham religião, 81% das pessoas eram católicos e 70% das pessoas eram evangélicos, desmistificando aí que as pessoas religiosas são contra. Então, é importante que as pessoas religiosas, realmente aquelas de berço cristão, judaico-cristão,
entendam que a cannabis está desde o primeiro livro, do segundo livro ali do Êxodos, né? E se acreditam realmente na Bíblia, tem que entender aí o uso religioso, né? Então é importante entender que Deus criou a planta e também diz como deveria ser usado, não é? Através de rituais, obviamente, religiosos, mas ali fica evidente a importância da cannabis e a importância dela para o uso medicinal. São favoráveis à autorização para que as indústrias farmacêuticas produzam remédios de cannabis no Brasil? Sim, 75% gostaria sim, que a indústria brasileira oferecesse, né? Ao contrário do que hoje acontece, que a maioria são empresas externas para importação. Acham que a pessoa que usa remédio à base de cannabis deveria ser autorizada a cultivar a planta em casa? 49% da população concordou, ou seja, metade quase da população, isso antes de entender tudo que está acontecendo agora, acreditava que sim, que o paciente que soubesse plantar e que tivesse necessidade de qualidades diferentes de cannabis o pudesse fazer. Ou seja, através da educação, a gente vai longe, e é isso que a gente precisa fazer, como foi feito, por exemplo, com o tabaco, né? Que diminuiu sensivelmente e, através do controle, você consegue fazer com que a população vulnerável, que são as crianças e os adolescentes, não façam uso, né? Temos avanços legislativos? Sim, existe uma PL, né, que foi originada da SUG 6 de 2016, que está no Senado, mas ela está parada. Então, a gente tem assim a esperança que, chegando a PL 399, com alterações importantes que agora estarão sendo feitas, que esteja junto com essa, para que a gente possa, de verdade, fazer uma reformulação no Brasil, para que a gente acompanhe todos os países, né? Não fiquemos para trás como ficamos quando foi a questão aí da escravidão, o último país a abolir. Nós precisamos ter a coragem e tentar transformar isso no nosso ganha-pão, né? Nós temos um problema muito sério econômico e, sem dúvida, se a gente fizer um trabalho, uma cobrança de impostos, como é feito no Colorado, onde só em 2018 foi vendido 2 bilhões de 2 bilhões de impostos, né, de medicamento, foi gerado 200 milhões de imposto para que o Estado pudesse investir em saúde e educação. Isso vai acontecer no Brasil também, nós precisamos discutir isso, que 10% possa ir para serviços de apoio, enfim, que a gente possa, então, agora, discutir quais os impactos na saúde para uma regulação concreta, não uma regulação restritiva, como muitos setores mais resistentes querem que aconteça no Brasil, né? Então, esse é o desafio. Nós vamos ter que discutir daqui para frente quais são esses impactos, né? Para vocês terem uma ideia, nós gastamos muito com judicialização, né? Vocês podem ver a evolução aí gráfica do gasto. Esse dado foi nos trazido o ano passado pelo deputado Eduardo Costa, eu quero agradecê-lo. E aqui no estado de São Paulo, nós gastamos quase 9 milhões com 200 pessoas. Então, se nós investíssemos esses 9 milhões em políticas públicas, com certeza nós atingiríamos uma população muito maior de pessoas. É importante que a gente entenda que existem muitas forças, né, na questão do mercado, e nós precisamos não abolir a produção no Brasil, mas poder cobrar e ter a responsabilidade social para que a gente possa, sim,
inverter e fazer o acesso para toda a população vulnerável que precisa. É muito dinheiro que estão aqui pensando no Brasil, e a gente sabe que é um mercado aí de bilhões, né? Então, se a gente não ficar antenado, teremos leis restritivas nesse país que vão favorecer apenas segmentos que são do agronegócio, segmentos da indústria farmacêutica, mas que não vai chegar para o cidadão vulnerável, que é o que a gente gostaria que fosse através da farmácia viva. Nós, enquanto sociedade, temos um manifesto que eu gostaria que vocês entrassem no nosso site e assinassem, porque nós queremos, até a semana que vem, entregar para os deputados. Nós já entregamos o ano passado e queremos novamente entregar esse manifesto que foi feito já desde de 2 anos atrás, com várias entidades, para que a gente pudesse pedir para que houvesse uma lei não tão restritiva. E nós temos agora a oportunidade, através desta PL, de fortalecer aquilo que nós gostaríamos, que são os desafios para o acesso no Sistema Único de Saúde. Uma regulação que contemple os municípios, que esse dinheiro aí dos impostos cheguem até as vigilâncias sanitárias dos municípios, para que os municípios possam fazer uma gestão adequada e que não seja judicializado, porque não adianta nada vender caro para a farmácia viva e a farmácia viva, vamos dizer assim, fazer um rombo no Sistema Único de Saúde. Não, nós temos que fazer todo um estímulo, e eu até brinco, se a gente está com muita dificuldade, faça como na Itália, que o exército planta, então. Então, teremos controle total se existe esse grande medo. Mas a gente sabe, como nos outros países, que isso não é necessário, né? Se fosse assim, Israel e Canadá tinham feito assim, e não, eles têm todo um sistema de regulação pelo mercado. Nós já temos um programa nacional de plantas medicinais e fitoterápicos, então é só aproveitar o que nós já temos, é só tirar a cannabis sativa de uma droga proscrita, e a própria Organização Mundial de Saúde deixa aberto, e a partir de dezembro vai estar tirando a cannabis sativa, se Deus quiser, dessa lista das drogas que causam grandes danos, né? Porque não tem tanta evidência do contrário, e a gente percebe que, como eu disse no começo, é muito mais questões econômicas e políticas que determinam isso do que propriamente científicas. Nós já temos na ciência condições de falar que a cannabis sativa não traz problemas graves e prejuízos à saúde, como as pessoas que são proibicionistas assim veiculam. Nós temos que promover e reconhecer as práticas populares e tradicionais do uso das plantas medicinais, inclusive a cannabis sativa, dentro de populações de índios, de quilombolas e de, inclusive, religiosos, né? Isso é muito importante. Então, não quero me delongar, porque vamos estar conversando mais sobre o Programa Nacional de Plantas Medicinais e a Farmácia Viva nas próximas aulas, mas quero deixar com vocês aqui nos próximos slides a importância de que nós possamos discutir dentro da própria PL a farmácia viva e o custeio da mesma através dos impostos, né? Por que precisamos discutir isso hoje? Eu sempre lembro uma frase, a vida não para. Então, eu gosto sempre de lembrar a Maria Antônia, que fazia apologia à cura, falecida há mais de 2 anos, que dizia exatamente isso, que não era justo que só ela ou outras pessoas pudessem ter a cannabis sativa no fim da vida. Nós estamos falando de qualidade de morte também. As pessoas acham que a gente está brincando, mas muitas pessoas se beneficiam no final da vida do uso da cannabis medicinal, e isso, infelizmente, no nosso país, só está sendo garantido pelas instituições, pelas associações, pelos pacientes, através de 100 HCs, um pouco mais, que é muito pouco, né? Por um país de 200 milhões de habitantes, só 100 pessoas podem implantar. Nós teríamos que ter, sim, uma política
de cultivo seguro, né? Sem isso, a gente não consegue avançar. Eu quero lembrar vocês das primeiras associações, né? Então, a Abrace, a Cultive, a PEP, sendo a Abrace com autorização judicial e agora a PEP, e todas as outras entidades que, desde 2014, estão aí nessa luta para o cultivo doméstico da cannabis medicinal. Elas são defensoras da regulamentação da cannabis no SUS como política pública. Elas também consideram que só o cultivo individual ou associativo da planta para fins medicinais, ainda que sujeito a receita médica, controle do Estado, licença, etc., possa dar garantia de pleno acesso hoje a pacientes e doentes graves com vários tipos de medicamentos fitoterápicos derivados da cannabis sativa. E nós precisamos lembrar que no Brasil o cárcere é a porta, né, para os pacientes e usuários, porque muitas deles, pela sua própria família, são denunciados ou são pegos com quantidade irrisória de cannabis por ser usuário e estão no sistema presos, né? Então, nós precisamos estar discutindo o uso adulto, o uso medicinal e alimentar. Reforço aqui que nós estamos hoje discutindo o uso medicinal e para nós é muito importante que isso seja discutido, mas que nós, enquanto sociedades, também teremos que estar discutindo essa prisão em massa de jovens negros e pobres que fazem uso da cannabis sativa, e a questão do mercado ilegal, né, que também faz lobby para que não seja legalizado. Muitas pessoas dizem, mas a maconha ela já está legalizada, ela está em todos os lugares. Realmente, a maconha você encontra em todos os lugares. Existem muitos usuários. E se existisse uma fábrica de esquizofrênico, nós já estaríamos com ela implantada, e isso não existe. Não é a cannabis medicinal que vai fazer isso. É a liberação, vamos dizer assim, dessa droga solta, sem controle. Então, nós precisaríamos, sim, fazer uma discussão mais ampla em outros momentos, né, que não esse, porque eu quero que vocês reforcem mesmo a questão da importância do uso medicinal. Então, nós precisamos da cannabis medicinal para os nossos pacientes graves hoje, né? E já que nós não temos isso na farmácia viva, no Sistema Único de Saúde, é importante que nós tenhamos a garantia dos direitos de cultivo para essa população vulnerável, que também precisa do THC e dos outros canabinoides, né, mais apropriados ao seu uso. Gostaria de chamar vocês a atenção, nós da SBEC estamos apoiando esse projeto que chama Mães Jardineiras e chamando vocês, as mulheres que querem plantar para os seus filhos, para suas famílias, para estarem conosco, apoiando esse projeto. Nós estamos criando uma página no Facebook apenas para mulheres que têm pacientes, para que nós tenhamos a discussão disso, porque acreditamos que as mulheres, como sempre, são aquelas que conseguiram pressionar os governos, os médicos, os profissionais para as pesquisas. Não foram os pesquisadores que trouxeram essa questão à pauta. Sim, foram as mães, aquelas mulheres que lutaram com as suas próprias mãos para que os seus direitos à saúde fossem assegurados. Então, participe do projeto Mães Jardineiras, inscreva-se no portal. A princípio, estou com a minha página abrindo ali para que vocês possam fazer a inscrição. Gostaria que vocês assistissem todas as lives que nós já fizemos. Fizemos 9 lives convidando mulheres que pegaram e estão com a justiça feita pelas suas próprias mãos. Porque o Estado ele não pode interferir na liberdade individual do cultivo seguro e discreto dessas mulheres que estão lutando para que os seus familiares tenham um tratamento adequado dentro do seu próprio domicílio. É uma questão de direitos humanos, né? É de direito à vida, à saúde. E já que o Estado não garante a proteção integral, que a pessoa possa ela mesma promover
ações para a sua dignidade, que são direitos fundamentais e regulares do exercício do seu próprio direito. Então, eu solicito a vocês que entrem no site da SBEC, que preencham um manifesto e que entrem no meu site também e participem do projeto Mães e Mulheres Jardineiras, que é um projeto da SBEC, mas nós estaremos, então, fazendo a triagem para essa página do Facebook, onde nós estaremos conversando com essas mulheres, para que elas, nos seus municípios, deflaguem ações, porque a gente sabe que é uma e uma mulher mais juntas que vão juntas sensibilizar os políticos e trazerem eles para essa discussão integral que pode acontecer atualmente nessa PL 399 de 2015, que pode ser uma grande vantagem para o Brasil se ela for agora entendida na sua grande maioria, modificada para nós, porque nós acreditamos, sim, que a pessoa física, com todas as questões maiores, elas possam estar plantando. Então, as associações, elas têm condição e elas pedem para que os políticos, né, incluam no relatório da PL 399 o cultivo doméstico da cannabis, que seja prevista uma clara diferenciação da atividade das associações com as empresas, porque as associações elas não têm fins lucrativos, né? Então é importante evitar que as exigências que fazem para as empresas façam para essas pequenas associações, né? Para que as pessoas possam então essas associações possam então cultivar o medicamento apenas para o seu quadro associativo e sem finalidade mercantil. Estamos baseando tudo isso na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1793, que diz no seu artigo 35 que quando o governo viola os direitos do povo, a insurreição é para o povo e para cada parcela do povo o mais sagrado dos direitos e o mais indispensável dos deveres. Então, as mulheres elas precisam se empoderar, elas precisam entender como que elas podem, através do sistema jurídico, através da defensoria pública, terem acesso e poderem fazer o cultivo doméstico individual, ou elas poderem se juntar no cultivo associativo, para que elas possam, então, atender as demandas que existem dentro da sua própria família, porque, infelizmente, o remédio ele é muito caro. A gente vê que sem a gente ter essa clareza, essa cláusula pétrea, nós estaremos apenas com uma PL que vai regulamentar para as indústrias e não para toda a população, né? Temos muitas coisas a conversar, obviamente, vamos estar dando sequência a seguir, mas eu queria agradecer a vocês imensamente pela oportunidade, agradecer ao Padre Ticão por esse curso, pela idealização junto com o Movirecan, com o Sebride, com a Unifesp, apoiado por nós, da SBEC e a Jurema, para que a gente possa, de fato, levar a compreensão para vocês do que é a cannabis sativa. Eu gosto sempre de terminar com duas frases do Albert Einstein, né? Que eu acho muito importante, né? Que é tristes tempos os nossos, é mais fácil desintegrar um átomo do que um preconceito. Então, precisamos tirar a venda dos nossos olhos em relação à cannabis medicinal no nosso país, e acho que a PL é uma grande oportunidade para que a população possa entender o que está acontecendo nos bastidores e poder ajudar as associações e as mães jardineiras a terem acesso e poderem plantar para suas famílias. E como o próprio Albert Einstein fala, nós precisamos fazer uma reformulação no mundo. A Covid está aí para nos ensinar que nós não podemos degradar o nosso planeta porque coisas ruins acontecem. Então, né, se as abelhas desaparecerem da face da Terra,
a humanidade terá apenas mais 4 anos de existência. Sem abelhas não há polinização, não há reprodução da flora, sem flora não há animais, sem animais não haverá raça humana. Então, nós precisamos nos unir para entender o momento que nós estamos vivenciando, o momento do mundo que nós estamos vivenciando, e entender que a cannabis sativa pode ser, sim, a saída, desde uma energia limpa, desde alimento até de medicamento. Então, é importante que nós entendamos da semente até o medicamento, todos os processos na parte da medicação e também da cannabis sativa, desde a parte de substituição do plástico, da indústria da celulose, do algodão e de todos os setores onde ela pode impulsionar o Brasil para voltar a produzir e para o Brasil voltar ao eixo depois desse grave problema que nós estamos enfrentando atualmente. Me coloco à disposição para estar em outros momentos conversando com vocês e chamo vocês a estar, então, participando aí do projeto Mães e Mulheres Jardineiras. Você, mulher que quer produzir, você, mulher que quer fazer o medicamento aí para a sua família enquanto essa regulação não acontece. Nós precisamos sensibilizar o judiciário para a nossa causa. Muito obrigada. Agradeço, então, essa participação e gostaria, então, de abrir para vocês, para perguntas. Vocês podem fazer para o e-mail e fico à disposição para vocês em outro momento para tirar as dúvidas. Muito obrigada. Olá, meu nome é Emília. Oi, meu nome é Hanna, sou filha dela. Oi, meu nome é Roberto, sou esposo dela. E esse aqui é o Ítalo. A gente vai contar um pouquinho da história dele. Vou contar a história do Ítalo. Desde que ele nasceu, quando entrou no quarto, senti algo diferente. Não sei explicar ao certo. Era algo de mãe, mas já deu para sentir que o Ítalo era uma criança linda. E tinha uma irmã que o amava muito. Com o passar do tempo, o Ítalo não respondia estímulos, como uma criança da sua idade, nem o peso e o crescimento. Com 1 ano de idade, recebeu o diagnóstico de autismo e retardo. Foi um período em que ficamos sem chão, mas foi ali que percebemos nossa verdadeira razão de estarmos juntos. Somos uma família. Uma das maiores dificuldades do autismo é a socialização. Isso implica numa boa vivência com a família, na comunicação, na sociedade, pois a criança não sabe se expressar no que ela quer ou precisa, gerando crises de choro e gritos. A criança se bate nas pessoas, se morde e acaba afastando quem está por perto. Isso acontece com a família, amigos, a sociedade em si. Nós acabamos nos isolando, pois tudo dificulta, até mesmo nas terapias. Os remédios alopáticos são introduzidos, mas com resultados pouco satisfatórios. Isso sem falar nos efeitos colaterais. Embora eu e meu esposo já tínhamos conhecido a cannabis, nunca conseguimos ter contato com a planta. Viemos morar em Mogi para que o Ítalo tivesse um tratamento melhor na PAI. Aqui conhecemos pessoas que nos ajudaram a adquirir o óleo. Embora foi de uma forma ilegal, mas deu para sentir a diferença no comportamento do Ítalo. Ele começou a interagir melhor com a gente, com a família, na escola, na terapia. Ficou mais tolerante cada vez mais na multidão. É lindo ver hoje meu filho correr, brincar,
me beijar, me abraçar e muito mais. Não aprendeu a falar, mas eu ouço todos os dias nos seus olhos um eu te amo ensurdecedor, que me faz prosseguir todos os dias. Foi quando sentimos que precisávamos fazer o tratamento corretamente. Conhecemos o curso do Padre Ticão e, consequentemente, a doutora Eliane. Ali começou a nascer uma amizade maravilhosa com essa médica que criou um projeto lindo que recebeu o nome MMJ, Mães e Mulheres Jardineiras, que tem o apoio da SBEC, Sociedade Brasileira de Estudo da Cannabis. Um projeto tem como objetivo tal autonomia para as mulheres que hoje essa sociedade que vivemos nos oprime tanto. Somos mães e mulheres que buscam na justiça o direito de plantar a cannabis, extrair o óleo para o tratamento dos nossos filhos. Somos mulheres com o objetivo de sermos multiplicadoras e de ajudar outras mulheres que passam pelos mesmos problemas que já passamos. Esse projeto, munido de profissionais competentes para que cada um consiga seu habeas corpus e salvo-conduto para o plantio e extração do óleo. São terapeutas, farmacêuticos, agrônomos, tudo muito competentes. Médicos que nos abraçaram e caminham cada dia mais perto da gente. Médicos que chamamos de amigos. E ainda somos acolhidas por cada mulher que já possui o seu HC. Chamamos elas carinhosamente de madrinhas. Elas estão no projeto para dar suporte para quem está chegando. O projeto é dado todo o suporte para a mãe conseguir plantar. É administrado cursos com certificados de plantio e extração, para que a mãe tenha autonomia no tratamento do seu filho. Contamos também com um grupo de advogados que se disponibilizaram com o seu trabalho pro bono, para cada uma conseguir seu habeas corpus. E sim, sou uma prova viva de que esse projeto funciona. Sou a primeira mãe desse projeto em receber o direito de plantar e extrair o óleo para o meu filho, sendo hoje a primeira madrinha do projeto. Nesse projeto, vamos ter a realização de colocar cada história dessas mães em um livro, para que o mundo conheça nossas batalhas e vitórias. Queremos que os nossos filhos tenham uma qualidade de vida melhor e nós também. Queremos ter o direito de plantar a cannabis e esperamos que futuramente essa planta tão maravilhosa deixe de ser tão injustiçada pelo preconceito que lhe foi imposto a ela. A luta de cada ativista canábica é muito importante. Nada seria possível sem a iniciativa de pessoas como o Dr. Carline, pesquisador da cannabis, do Padre Ticão, com o curso de cannabis que leva o conhecimento a cada um, abrindo as portas da sua paróquia todas as terças-feiras. Vale ressaltar que muitas mulheres estão no projeto, vieram do curso do Padre Ticão. Que Deus nos dê muita força para levar o conhecimento da cannabis a cada um que precise e lutemos para acabar com o preconceito sobre essa planta. Obrigada, doutora. Doutora Eliane, muito obrigada. Gratidão, doutora Eliane, muito obrigada. Doutora Eliane Nunes, muito obrigada.
Obrigada, doutora Eliane Nunes. Tchau. Beijo. Doutora Eliane, obrigada. Doutora Eliane, muito obrigada. Obrigada, doutora Eliane. Doutora Eliane, muito obrigada. Obrigada, Eliane Nunes. Muito obrigada, doutora Eliane Nunes. Obrigada, Eliane Nunes. Obrigada. Obrigada por tudo, doutora Eliane Nunes. Obrigada, doutora Eliane Nunes, por tudo que você sempre nos fez. Muito obrigado mesmo. Muito obrigada, doutora. Obrigada, Eliane Nunes. Obrigado, doutora Eliana. Muito obrigado por tudo. Obrigado. Meus parabéns, doutora Eliane, pela iniciativa de montar o MMJ. Muito obrigado por tudo. E muito obrigado para o Ticão por ser esse homem de opinião e caráter. Obrigada, doutora Eliane. Obrigado, Pai Ticão. Muito obrigado, MMJ. Deus abençoe.